Boa noite a todo mundo e também a quem vai assistir gravado, tá bom? A gente está aqui hoje para falar sobre a lei da atração. Eu acredito que tudo que está acontecendo hoje, inclusive essa live, tudo que está acontecendo nesse momento na vida de cada um de nós, é a maior prova de que a lei da atração existe, que ela funciona e que ela produz resultados físicos no mundo real. Pensem comigo, nós estamos todo mundo aqui para falar sobre a lei da atração. Em algum lugar mais profundo da nossa consciência, mesmo que a gente não tenha certeza, a gente não se lembre disso, em algum lugar da nossa consciência, nós desencadeamos a intenção de receber a mensagem do aprendizado que nós teremos hoje. Vocês já devem ter ouvido falar, eu já ouvi inúmeras vezes, as pessoas que participam da fórmula do emagrecimento falarem assim: nossa, não sei como é que o Edson apareceu na minha vida, de repente me deu vontade de ligar a internet e ele apareceu lá. Alguém já ouviu isso? Isso tem uma explicação, porque o que está ocorrendo com cada um aqui que me ouve nesse momento não estaria acontecendo se nós não tivéssemos concentrado a nossa atenção no desejo de mudar de vida. Se a gente não tivesse pensado, não tivesse tido a intenção de levar a nossa experiência de vida a outro nível, por exemplo. A lei da atração, ela é a primeira e a mais importante das 3 leis universais, que seria a lei da atração, a lei da criação intencional e a lei da permissão, ou a arte da permissão. Nós vamos estudar hoje a lei da atração e depois, se vocês acharem que seja interessante, a gente continua numa próxima oportunidade para falar das outras. A lei da atração diz o seguinte: coisas e vibrações semelhantes se atraem. Aquilo que você pede, você recebe. Mas será que é tão simples assim? Será que é só isso mesmo? Eu peço e recebo? Eu não sei se vocês já pararam para pensar que, em geral, o simples é o mais difícil. Tem acontecido muito comigo ultimamente, assim, usando a internet e tudo mais, que a gente, às vezes, está procurando alguma coisa, resolver um problema e tudo mais, e, de repente, você vai por aquela... Essa semana mesmo eu estava falando isso com uma pessoa assim, ela é, sei lá, uns 20 anos mais nova que eu, assim, aqui, eu fico procurando uma solução difícil. Por isso que, às vezes, é tão difícil de encontrar, porque ela é muito mais fácil do que eu imaginava. Então, o que acontece? O simples, às vezes, ele é tão simples, tão fácil, que a gente não consegue fazer. Voltando para a lei da atração, a gente diz que coisas e vibrações semelhantes se atraem. Embora possa parecer uma afirmação simples, ela define a lei mais poderosa do universo, que afeta todas as coisas em todos os tempos. Não existe nada, absolutamente nada neste mundo que não seja afetado pela lei da atração. Quando nós falamos, por exemplo, dize-me com quem andas que eu te direi quem é. Eu te direi quem és. Também a gente está falando da lei da atração. A gente pode observá-la também naqueles dias que a gente acorda se sentindo infeliz, sai de casa super mal-humorado, cheio de pensamentos negativos, e aí durante o dia as coisas só pioram, parece que só coisas ruins acontecem. Aí você pensa assim, eu não devia ter saído da cama. Se a gente, ao invés, na hora que você levanta com esse pensamento ruim, se sentindo infeliz, já pensou que se você resolver mudar essa vibração, como diz a Karen outro dia naquela live, você não pode melhorar o seu dia? Ao invés de sair com um pensamento negativo, muda isso. Sai pelo menos numa neutralidade. Eu tenho certeza que você não vai ficar atraindo coisas ruins.
E se a gente começar a observar ao nosso redor, nós vamos notar que as pessoas que mais falam sobre doenças adoecem mais. Enquanto aquelas que mais falam sobre prosperidade prosperam. Alguém já observou isso? Eu tenho uma experiência que me aconteceu em 2016. Meu marido descobriu uma doença bem séria, não sei se alguém aqui conhece. Ele teve osteonecrose nos quadris. É uma doença que acomete a cabeça do fêmur. Então, ele teve que operar, teve que fazer cirurgia dos dois lados. De um lado, teve até que colocar prótese e tudo mais. Aí, assim, a gente naquela... É claro, é um susto. Uma pessoa de 40 anos, de repente, adoece, vai ter que fazer duas cirurgias sérias e tudo mais. Mas, a gente, nessa expectativa, né, ele fazendo os exames e tudo, eu encontrei com uma prima dele, e ela estava assim, num baixo astral, é uma prima assim, uma pessoa muito próxima e tal, mas não é possível, eu estou revoltada com essa história dele estar doente, não sei o quê. Mas adianta alguma coisa a gente se revoltar? Ela falou assim, mas não é possível que você está com essa calma toda. Você não tem medo? Ele pode morrer, ele pode ficar paraplégico. Falei assim, Valéria, eu não me permito pensar nisso agora, não. Eu não tenho tempo. Eu tenho duas filhas para criar, eu tenho ele para cuidar, todos os exames, todas as coisas para serem feitas. Eu não vou ficar perdendo meu tempo pensando no que pode acontecer. Se acontecer depois, eu vou lidar com isso. Mas agora eu não permito que esse pensamento me invada, não. O que eu tenho que pensar agora é que vai dar tudo certo. Bom, gente, isso foi em 2016, ele fez uma cirurgia em outubro, a outra cirurgia em março de 2017, e está aqui andando todo serelepe, não aconteceu nada, entendeu? Ele está ótimo, graças a Deus, e graças também, eu acredito muito, a essas boas vibrações. Mas eu pedi para essa prima dele, falei assim, faz um favor para mim, não vai na minha casa e nem liga para ele antes dessa cirurgia. Eu não quero que você passe essa energia para ele. E assim, foi muito, muito produtivo, sabe, gente? Eu vejo isso assim como uma experiência muito boa. É claro que tem horas que às vezes a gente não consegue absolutamente, só vou pensar coisa boa, pensar coisa boa. Mas você pode, se não dá para tirar aquele pensamento ou torná-lo um pensamento positivo, a gente pode pelo menos trocar por outro. Nesse caso, por exemplo, da cirurgia, o que eu procurei focar foi o seguinte, nas coisas práticas que eu tinha para resolver, né? Várias coisas que eu passei a ter que fazer por ele, inclusive até dar banho nele eu tinha que fazer, essas coisas todas, mas assim, então eu focava nisso, não ficava pensando, como é que pode ser, como é que não pode, deixa isso para lá, né? E assim, eu tive a prova que aconteceu tudo de melhor que poderia. Né? Agora mesmo ele estava aqui falando com a Rose, assim, ele não ficou com nenhuma sequência, nenhuma mesmo. Um outro exemplo que evidencia bem a lei da atração, que a gente tem ideia assim, de que tudo, ela está em qualquer lugar que a gente imaginar. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu rádio, né? Quando a gente liga o rádio e ajusta o mostrador lá, por exemplo, 630 AM, o que você espera? Você espera receber o sinal da 630 AM, porque você sabe que o sinal da torre de transmissão é o 630. Você pôs o seu aparelho no 630, o que vai acontecer? Uma sintonia. E assim, é exatamente assim que acontece com a lei da atração. Quando a gente começa a compreender essa lei, a gente reconhece claramente a relação entre o que pensamos e o que realmente ocorre na nossa experiência. Nada, absolutamente nada surge na sua vida por acaso. Eu sei que quando a gente fala isso, muitas pessoas protestam.
Assim, não é possível. Aconteceu uma coisa ruim. Eu não queria que isso tivesse acontecido comigo. Eu não teria feito isso comigo. É claro que essa pessoa não trouxe esse evento indesejado para a vida dela de forma deliberada. Mas só ela pode ter provocado isso. Ninguém mais pode atrair para você o que te acontece. A responsabilidade é só sua. A gente pode se imaginar como se fosse um imã. A gente atrai a essência daquilo que a gente está sentindo ou está pensando. Se você está se sentindo gorda, como é que você quer atrair a magreza para a sua vida? Não tem como. Primeiro tem que mudar o sentimento, tem que mudar o seu pensamento. Se você está se sentindo pobre, não tem como atrair prosperidade. Isso desafia a lei da atração. Então, o meu convite nessa noite é o seguinte: a lei da atração existe, é um fato. Já que ela existe e a gente não tem como fugir dela, que tal se nós aprendermos a fazer com que essa lei funcione a nosso favor? A gente vai aprender a atrair só o que a gente quer. O que vocês acham? Concordo que é uma melhor opção? É isso? Então vamos lá. A lei da atração, para ela funcionar direitinho, ela se baseia em 5 pilares. Esses pilares são o pensamento, a emoção, o sentimento, a crença e a ação. Tá? Então, é uma lei absoluta que a gente precisa. Ela está lá e ela existe. A gente não tem como controlar a lei da atração. O que nós vamos controlar, então? A gente vai aprender a controlar estes pilares. A gente vai aprender a controlar o nosso pensamento, saber como é que a gente tem que pensar, a gente tem que saber como é que a gente lida com a nossa emoção, com as nossas crenças, e aprender como é que a gente age para fazer ela funcionar direitinho, da forma que a gente gostaria. O primeiro pilar, então, é o pensamento. Eu acredito que todo mundo já deve ter ouvido. Você obtém aquilo em que pensa, ainda que não se dê conta disso. Eu estudei um pouco essa semana o livro do Bob Proctor. Ele fala, você se transforma naquilo que você pensa. E tem um outro livro que tem uma passagem que talvez vocês vão achar estranho eu citar, mas que é a Bíblia. A Bíblia fala o seguinte: no começo existia o Verbo, e Deus viu que era bom. Aí então ele disse, faça-se. Vocês já pensaram que quando a gente lê esse versículo da Bíblia, a gente entende que antes de criar tudo que existe, Deus pensou? E quando a gente fala em pensar, o nosso pensamento, ele é uma imagem. Qualquer coisa que eu falar, qualquer coisa que eu pensar, ele não vem em palavra, vem em uma imagem. Então, Deus viu, né? Ele pensou, ele visualizou, para depois ele fazer, né? Eu penso que toda a nossa vida, ela muda a partir do momento que nós nos damos conta disso. Pensem comigo, se tudo que existe começou no pensamento de Deus, como nós poderemos fazer diferente? Como nós poderemos fazer alguma coisa sem pensar? Nós não somos a imagem e semelhança de Deus? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, não o contrário. Muita gente lê isso e fica imaginando Deus, já que eu sou imagem e semelhança dele, é igual aquele Deus dos livros, né? Velhinho, de cabelo branco, andando e tal. Só que tem uma coisa, Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Como é que alguém com uma característica, uma figura igual a gente, com o nosso corpo,
poderia ser isso tudo: onisciente, onipresente e onipotente. Então, eu não acho que Deus pode ter a forma humana. Eu creio que o que nos faz imagem e semelhança de Deus é a nossa consciência, a nossa energia. É alguma coisa que flui acima, né? É muito mais do que a matéria, do que o nosso corpo físico. O pensamento é a força mais poderosa do universo. É ele que faz dos seres humanos uns semideuses. E, enquanto deuses, nós temos o poder de escolher os pensamentos que nós queremos ter. E o que é um pensamento? Alguém saberia me dizer o que é um pensamento? Segundo o Bob Proctor, apenas 2% das pessoas pensam. 3% pensam que pensam. E 95% das pessoas preferem morrer a ter que pensar. Porque o nosso pensamento não são essas vozes que aparecem na nossa cabeça. Ele é muito mais que isso. Pensar é uma coisa que dá muito mais trabalho. O pensamento é a nossa conexão com o todo. É a nossa capacidade de criação. De determinar exatamente o que queremos que aconteça no nosso mundo físico. Pensar é o que nos dará a capacidade de decidir o que queremos para a nossa vida. Por isso, ela é o primeiro pilar. Tem um outro autor que eu estava lendo também essa semana, chamado Jerry Hicks, esse livro aqui. Ele diz assim: pensar numa coisa significa convocá-la. Então, precisamos nos empenhar deliberadamente em direcionar nossos pensamentos para coisas boas e que queremos para a nossa vida. Certo? Quando a gente pensa em algo que deseja, a lei da atração faz esse pensamento ir se tornando cada vez maior e cada vez mais poderoso. É claro que se for algo que nós não desejamos, também a lei age da mesma forma. Porque neste universo baseado na atração, a exclusão simplesmente não existe. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já deve ter ouvido aquela história assim: não pense num elefante cor-de-rosa. Quer dizer, quando eu falo não pense no elefante cor-de-rosa, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é justamente o elefante cor-de-rosa. Então, o que nós devemos fazer é vigiar os nossos pensamentos, concorda? Em vez de eu pensar no que eu não quero, eu vou ter que focar naquilo que eu quero, que eu desejo para a minha vida. Claro que, especialmente, quando nós estamos começando a trabalhar com essa lei, a praticar, né, esses bons pensamentos, nem sempre é fácil. São muitas coisas sobre as quais podemos pensar e às vezes, pode ser difícil evitar um pensamento. Então, nesse caso, o ideal é que a gente mude radicalmente o foco, sobrepondo um pensamento àquele pensamento ruim. É mais ou menos como eu falei com vocês sobre a história lá do meu marido. Tipo assim, para evitar ficar pensando no que poderia acontecer, eu me focava em coisas práticas que eu tinha que fazer. Eu procurava boas leituras e tal, não ficava remoendo aqueles pensamentos que às vezes apareciam, lógico. Eu só evitava que eles se desenvolvessem, que eles virassem um monstro na minha cabeça, né? Quando a gente compreende a total relação entre o que pensamos e o que acontece na nossa vida, a gente passa a ter mais cuidado com os pensamentos. Então, a gente percebe que eles são estimulados por tudo que está à nossa volta. Um grande exemplo disso é a televisão. Acho que vocês devem... não acontece isso? A gente assiste alguma coisa na televisão e aquilo fica passeando ali na sua cabeça, você vai dormir, sonha com aquela história, as coisas assim.
existem várias críticas à televisão e eu acabo que, neste momento, faço outra crítica. Eu sei que tem muita coisa boa lá também. E faz parte da nossa tarefa, é obrigação nossa, de vigiar o que a gente vê. Porque já que é assim, que o que eu penso, eu atraio para mim, e o que eu vejo estimula meu pensamento, é melhor escolher bem o que a gente vê, né? Para que eu vou ficar assistindo tragédias, doenças, catástrofes? Depois a gente vai ter que ter o trabalho de tirar tudo isso da nossa mente para que eles não influenciem nossa vida. Mais fácil do que ter esse trabalhão todo é a gente usar esse tempo, né, construindo uma vida melhor, lendo coisas que são mais positivas, até vendo muitos vídeos, né? Hoje a internet está cheia de vídeos muito inspiradores que promovem, né, o nosso crescimento pessoal, ao invés de ficar aí preocupado com tanta roubalheira na política, com acidente, com um monte de coisa, vamos evitar. É muito mais fácil a gente conseguir seguir em frente, a gente conseguir vibrar numa energia melhor, né? Fica a reflexão aí para todo mundo pensar no que está assistindo, no que está estimulando o seu pensamento, tá bom? Quem participou da nossa primeira sessão de coaching fez aquele exercício de escrever a vida perfeita. Né? Para quem não viu, vou dizer que nós fizemos uma carta de gratidão, onde a gente relatava tudo o que queremos atrair para a nossa vida. Cada um escreveu e escreveu como se já tivesse conseguido aquilo. Quando a gente fez aquela carta, a gente precisou exercitar o nosso pensamento. Nós tivemos que primeiro pensar sobre o que seria a vida perfeita que a gente deseja atrair. Então, assim, aí é o mais puro exemplo do que é o pensamento. Não é aquela coisa que às vezes fica passando na cabeça da gente assim, lembrança do que aconteceu ontem, você fica... Isso não é pensar. Pensar é construir, pensar é criativo, tá? Então, quando a gente sentou para fazer aquela carta, a gente pensou, né? A gente pensou, a gente visualizou. E a gente pode continuar aquele exercício da carta, tá? A gente pode continuar pensando a respeito dele. Por exemplo, se você imaginou, eu tenho uma casa até tal data assim, assim. Então, se agora você começar a enriquecer de detalhes esse pensamento, aí você começa a detalhar a sua casa. Eu tenho uma casa que tem tantos quartos, ela é de tal cor, de tal tamanho, fica na rua tal. Isso tudo são formas de exercitar o nosso pensamento de uma forma produtiva e aprimorar os nossos desejos, né? Quanto mais detalhe, quanto mais a gente for enriquecendo esses pensamentos, mais a gente vai estar se aproximando de conseguir esse desejo. E mais a gente vai estar vibrando numa emoção positiva. E agora a gente passa para o segundo pilar, que é a emoção. Quando eu penso, eu estou ativando o meu consciente na busca do que eu quero. Mas quando eu me emociono, eu ativo o meu subconsciente. Um dos autores que eu li essa semana, ele fala o seguinte, que emoção é uma coisa diferente de pensamento. E quando a gente deseja, quando a gente pensa
especialmente, a gente vibra em duas emoções especialmente. Ou você sente amor, ou você sente medo. Então, eu escrevi ali um objetivo, um sonho. Se você sente amor por aquela ideia, ela vai crescer. Aquele seu sonho vai crescer, seu objetivo vai ficar mais perto, mais real. Mas se ao mesmo tempo, se ao invés de ter amor, ou eu tenho amor, mas eu também sinto medo, a coisa fica mais complicada. Muitos sonhos são interrompidos nessa fase, porque não há conexão do seu subconsciente, não há permissão. Por isso, muitas vezes a pessoa não consegue prosseguir, ela tem dificuldade de visualizar. Essa semana eu vi um vídeo de uma moça, ela é coaching também, ela fala muito sobre a lei da atração, e ela contou uma história muito interessante, que ela tinha o objetivo de morar na praia. Então, ela estabeleceu para a vida dela, né, e começou a visualizar que ela queria morar. Ela iria morar em Maceió, ela ia se mudar para Maceió, e que ia viver da fabricação de bolsas que ela ia vender na praia. Ela, inclusive, acho que ela tinha começado uma fábrica de bolsas, uma coisa assim. Então, ela pensou, olha, eu posso desenvolver esse produto aqui e tal, quando eu tiver já engatilhado e tudo, eu posso me mudar para Maceió, levar essa fábrica para lá, eu vou viver na praia como eu quero e vou viver de vender bolsas. Ela sentia um desejo ardente de morar na praia. Só que aí ela começou a visualizar, a fazer um exercício todos os dias, quando ela deitava. Ela dá conta que ela é de Porto Alegre. Então, ela faz muito frio e tudo, que ela deitava na cama, puxava as cobertas, 5 graus, mas na hora que começava a aquecer, ela sentia o calor da coberta como se fosse o calor da areia da praia. Só que ela começava a visualizar e na hora que chegava a história da bolsa, o negócio travava. Toda vez que ela começava a visualizar, chegava na bolsa, a visualização parava. Aí, ela pensou, aí, tem alguma coisa errada aqui, né? A emoção dela não queria fazer bolsa. Por mais que o consciente dela tivesse traçado essa meta, não tinha alguma coisa errada. Então, ela resolveu fazer o seguinte, ela parou de pensar nas bolsas, apesar que ela continuava fazendo, mas quando ela visualizava que ela queria morar na praia. Só ficava imaginando o mar, ficava imaginando a areia, sentindo a areia nas mãos, assim, esse calorzinho que eu estava comentando e tal. Ela largou a história da bolsa da hora. Conclusão. Passaram-se, se não me engano, 2 anos. Ela, nesse meio tempo, ela se casou com um cara que tinha um emprego assim, fixo, né? Tipo, já tinha 10 anos que ele trabalhava na empresa e tal, lá em Porto Alegre. E, sei lá, um ano depois que eles estavam casados ou estavam juntos, ele recebeu uma proposta de emprego para trabalhar onde? Na praia. Ela foi morar em João Pessoa. Quer dizer, ela foi morar no paraíso que ela queria, sem levar as benditas bolsas, que a emoção dela tinha descartado, não era isso que ela queria. Né? Então, o meu convite agora é que assim, nós prestemos atenção na emoção também. Tá? Quando surge um pensamento, quando você manifesta seus desejos, preste atenção no que você sente quando você pensa naquilo. Será que é isso mesmo que eu quero? Qual que é a emoção que surge quando eu penso nisso? Eu sinto amor ou eu sinto medo? Tem, por exemplo, muitas pessoas que querem ter muito dinheiro.
mas elas têm medo das competências que elas terão que desenvolver para lidar com o dinheiro. Ou têm medo do que elas vão precisar fazer para conseguir tanto dinheiro. Porque a lei da atração existe, mas ela não é nada de graça para a gente. A gente vai ver mais para frente que precisa de uma contrapartida, né? Então, é muito útil a gente estar atento às nossas emoções. Se elas são positivas, você está criando alguma coisa que você deseja. Mas se as emoções são negativas, você está criando algo que você não quer. Ou você está repelindo aquilo que você quer. Então, é bom a gente lembrar, a emoção positiva, ela é uma indicação de que a vibração do seu pensamento corresponde à vibração do seu ser interior. É aí que a gente chega no terceiro pilar, que é o sentimento. Aí, eu confesso para vocês que eu demorei um pouquinho para entender isso. A diferenciar a emoção do sentimento. O autor que eu li, ele fala assim: o sentimento é o segredo. Se existir uma frase que revela o segredo da lei da atração, a frase é essa: o sentimento é o segredo. É ele a força que move todo o nosso ser na direção que vibramos e que move todo o universo a nosso favor. O sentimento, ele é o resultado do pensamento com a emoção. Então, primeiro você pensou e sentiu. Você se emocionou com aquilo que você pensou. Ele fala muito, para diferenciar emoção de sentimento, uma coisa assim. Sabe quando você pensa em alguma coisa, aí dá uma sensação estranha, que muitas vezes você não sabe exatamente o que ela é? Aí você começa a pensar naquela emoção, e aí você entende o que você está sentindo. Porque quando você juntou o pensamento com a emoção, você criou um sentimento. É aí que diferencia uma coisa da outra. O sentimento é o resultado do pensamento aliado à emoção. E a partir do momento que a gente conseguir alinhar as duas coisas, o pensamento e a emoção, é que a gente vai despertar no corpo da gente o sentimento. Vou recapitular, porque só para ficar bem claro isso. O pensamento nasce no nosso consciente. A emoção nasce do subconsciente. E os dois estão no nosso cérebro. Agora, o sentimento, ele nasce em outro lugar. O sentimento nasce no coração. Quando nós conseguimos unir o pensamento e a emoção, nós despertamos o sentimento. Então, a gente está vibrando inteiro a serviço do nosso desejo. Quer dizer, nosso desejo irá se realizar, irá se concretizar, quando a gente conseguir sentir que já é real. Quando nós conseguimos sentir gratidão por aquilo que temos certeza que já está a caminho. Vocês entendem que, assim, é uma coisa que vai muito além. Eu penso, eu me emociono e eu sinto que já é real. Uma outra coisa que eu vi, que me deixou, isso assim, confesso que eu fiquei muito surpresa com essa informação que eu não conhecia, é que o pulso magnético do coração, o poder de atração do nosso coração, ele é 5.000 vezes maior que o do nosso cérebro. Então, a gente deduz o seguinte, que pensar desencadeia o processo. Mas esse processo ele só acontece de verdade no nosso coração, no nosso sentimento. Tem pessoas que, por exemplo, querem ter dinheiro, mas nutre um sentimento de inveja pelas pessoas que já têm.
Vocês devem conhecer gente assim, né? Ou pessoas que têm raiva dos ricos, porque alguém falou para elas que esses ricos roubaram todo o dinheiro do mundo. Por isso que existem pobres. Tem aquelas que pensam, assim, quer ter dinheiro, mas não tem um sentimento bom com relação a ele. Então, mesmo que essas pessoas pensem, se emocionem com o seu desejo, o processo vai parar aqui. Se não tem sentimento, ou se o sentimento é negativo, não vai continuar, não vai prosseguir. Então, é tudo uma cadeia, né, que vai se desenrolando. Você pensa, você se emociona, você sente. E, principalmente, a gente deve sentir alegria. Quando a gente observa, quando a gente sabe que outras pessoas conseguiram o que a gente almeja, eu acho que é um sinal de que é possível. Se você conhece uma pessoa que não tinha nada, que era pobre, e ela venceu na vida, isso é um sinal de que eu também posso. Então, gratidão é uma coisa que a gente tem que sentir toda hora. Eu tenho que sentir alegria, eu tenho que sentir gratidão por eu perceber que existem pessoas que almejaram alguma coisa e conseguiram. Isso quer dizer que eu também posso conseguir. Tem alguém com o microfone aberto aí? Está fazendo um barulho de fundo? Pode fechar, por favor. Quando eu desejo alguma coisa, eu não estou fazendo nada de errado. Eu não estou tomando nada de ninguém. Por exemplo, se o meu sonho é um carro novo, será que quando eu vou ter um carro novo, eu vou estar prejudicando alguém? Vocês já pararam para pensar que a pessoa que me vendeu o carro, ela vai estar ganhando dinheiro. E com esse dinheiro, ela vai realizar os sonhos dela. A pessoa que fabricou o carro, quantas pessoas trabalham em fábrica de automóveis, por exemplo, né? A pessoa que transportou o carro até mim, a pessoa que fez o seguro do meu carro. É um ciclo de prosperidade que beneficia muitas pessoas. É a mesma coisa se eu imagino que eu quero ter uma casa. Para eu ter essa casa, eu vou comprar um terreno, que vai ter um corretor que vai se beneficiar desse meu desejo. Vai ter alguém, um arquiteto que vai projetar, um engenheiro, vão ter pedreiros que vão trabalhar para mim. E depois eu vou precisar comprar móveis, e tem as pessoas que estão fabricando esses móveis. Cada vez que eu crio, eu não estou simplesmente atraindo coisas para mim, eu estou criando um ciclo de prosperidade que vai muito além da minha pessoa. E esse ciclo, ele gera alegria, né? E é esse o sentimento que a gente deve cultivar, alegria. A alegria, ela surge no nosso coração quando nós somos gratos. A Rose falou a semana passada sobre a gratidão, e aqui a gente percebe assim, o quanto a gratidão tem que estar sempre presente na nossa vida. Nós precisamos manter sempre vivo dentro de nós o sentimento da gratidão. Tá? A gratidão pelo que eu já tenho, a gratidão por tantos aprendizados, a gratidão por eu ter descoberto o caminho para atrair a prosperidade para a minha vida. Seja lá o que significar essa prosperidade, porque o nosso grupo chama de prosperidade financeira, mas a gente tem que lembrar que prosperidade é uma coisa que vai muito além do dinheiro, né? Prosperidade é tudo de bom que você pode atrair para a sua vida. Eu preciso ter gratidão por tudo que eu já consegui conquistar e por tudo que eu vou conseguir conquistar. E eu já sei que já está a caminho da minha realidade. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Este é o sentimento que vai dominar a nossa vida, que vai nos dominar o nosso grupo a partir de agora.
E agora eu quero falar do outro pilar, que é o quarto, que é o acreditar, que nada mais é do que a crença, né? Eu penso, eu me emociono, eu sinto, e agora eu acredito, tá? Outra coisa que a gente tem trabalhado bastante no nosso grupo são as nossas crenças. E ele, eu creio que é o mais importante de todos. Você fala assim, todos são importantes, mas se você não acredita, aí não acontece nada, né, gente? Porque eu creio que seja essa a parte mais crítica de todo o processo. A decisão de fazer ou não fazer, tudo que eu estou sugerindo aqui está intimamente ligado ao fato de acreditar. Nesse momento, eu sei que está acontecendo duas coisas dentro da cabeça de cada um que está me ouvindo agora. Você pode estar acreditando no que eu estou dizendo, ou você pode estar duvidando. E nas duas hipóteses, como diria Ford, você está certo. Quem acreditar e decidir seguir a vida com base nessas orientações que nós estamos recebendo aqui hoje, vai manifestar tudo aquilo que sempre sonhou, que objetivou para a sua vida. Vai fazer tudo o que precisa ser feito e vai alcançar seus objetivos. Ao passo que quem duvidar e resolver esquecer tudo que eu disse, também irá continuar seguindo a sua vida, como sempre, e acreditando que tudo isso que eu estou falando é uma baboseira. E também vai estar com a razão, porque a vida dele vai continuar dessa forma, né? A pessoa vai seguir na sua vida com base naquilo que ela acredita. E tá tudo bem também, né? É aí que entram a identificação, a quebra de crença, as afirmações positivas, todos os exercícios que nós temos feito no grupo para conseguir transpor essas barreiras do nosso subconsciente. Porque tem muita coisa que fica lá, por mais que conscientemente você quer, você faz e tal, seu subconsciente está ali, meio que te puxando para trás. São muitos anos de muita crença colocada na cabeça da gente e que a gente precisa exercitar. A gente precisa insistir, repetir, ouvir de novo, até o momento que tudo isso vai ser verdade, que a gente vai acreditar por inteiro nisso. Então, é uma coisa que a gente precisa buscar. A gente precisa acreditar e precisa buscar sair fora, quebrar essas crenças ou sobrepor essas crenças com uma crença mais poderosa, uma crença de poder, uma crença de que a gente pode realizar o que a gente quer. E aí vamos para o quinto pilar, que é a ação. Depois que nós já pensamos, nós decidimos exatamente o que nós queremos, o que a gente almeja para a nossa vida, nós já nos emocionamos com os nossos objetivos, sentimos a alegria e a gratidão por esses objetivos que a gente tem e que a gente vai alcançar, né? E a gente acredita, né? Acredita, a gente tem a certeza de que esses objetivos já estão se concretizando na nossa vida, já quebramos todas as nossas crenças com relação ao dinheiro e à prosperidade. Agora a gente vai para o quinto pilar. Tem um autor que eu também li algumas coisas sobre, que também fala muito de prosperidade, de lei da atração, que chama Brian Tracy. Foi isso que eu comecei a falar antes da gente começar aqui a gravar, que ele é uma pessoa que faz muitas críticas ao livro O Segredo. Ele foi, inclusive, um professor da Rhonda Byrne, que é a autora que escreveu a última versão do Segredo, né? Ele fala o seguinte, que ele ficou muito decepcionado com o livro, porque o livro, ele trata a lei da atração como se fosse um botão mágico. Você pensa e a coisa acontece. Você imagina
e aparece. Que ele, inclusive, conta umas coisas assim, muito divertidas de pessoas que chegaram, por exemplo, passaram uma noite mentalizando que tinha um carro. E de manhã acordaram e abriram a garagem procurando um carro. Pessoas que chegaram a ir no correio para ver se não tinha um cheque para elas. Sem motivo nenhum para isso acontecer, sem nenhum motivo lógico para isso acontecer. Né? Então, ele fala muito disso, que assim, ficou faltando nesse livro essa parte, ação, ação. A lei da atração não é uma mágica. Quer dizer, ela é uma mágica, mas ela é uma mágica com lógica, tá? O universo, ele não te dá nada de graça, não. Ele exige contrapartida, tá? Então, agora está na hora da gente investir na ação. Nós vamos refletir como é que a gente pode agir. A gente vai pensar na nossa capacidade de fazer algo para contribuir com o mundo, com as pessoas, com a vida delas. Né? Então, a gente já decidiu tudo, a gente fez uma lista, tá. Agora vem a parte prática. Como? Como que eu vou conseguir isso? Voltando ao exemplo. Eu quero um carro. Tudo bem. Quanto que custa esse carro? Eu quero fazer uma viagem. Quanto que eu preciso? Quanto que eu preciso para fazer essa viagem? O que é que eu preciso? Preciso tirar passaporte, preciso fazer isso. A partir daquele objetivo macro que você tem, você vai detalhar o que é que você precisa e esses detalhes vão virar metas. E você vai fazendo um de cada vez. Eu quero ser muito rico, eu quero ganhar tantos milhões, sei lá. Tá, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso contribuir com o mundo? Né? O que eu sei fazer de bom que vai me trazer o dinheiro para eu fazer isso que eu preciso? Então, nós precisamos decidir o que nós vamos fazer para que se materializem todos esses sonhos e desejos. E isso significa trabalhar com afinco, trabalhar com determinação, tá? Aqui vem um monte de coach que não me deixa mentir, o tanto que nós temos trabalhado nos últimos dias. Só que tem um detalhe, a gente trabalha com um prazer danado. Há poucos minutos eu e a Rose estávamos conversando, a Karen estava brigando, mandando a gente dormir. A gente acorda às 5 da manhã e vai dormir às vezes à meia-noite, mas assim, se sentindo muito feliz. A gente vai dormir se sentindo muito feliz. Com a certeza que a gente está fazendo, a gente está construindo a nossa vida baseado naquilo que a gente acredita, que a gente sonha. E baseado naquilo que a gente sabe que é o nosso melhor. A gente está dando o nosso melhor. Então, eu queria que cada um pensasse aí, tá bom? Cada um pensasse aí. O que vai fazer, o que você vai fazer para realizar os seus sonhos? E aí, eu não quero que você pense, por exemplo, no que você faz hoje no trabalho que você tem. Será que é o que você gosta realmente? Pense no que você adoraria fazer pelo resto da sua vida, mesmo que fosse de graça. Ou pense no que você faz de melhor. E busca isso para a sua vida, tá? Começa a fazer aquilo que você deseja e busque a perfeição nisso. Como eu já falei, eu sei que tem gente que tem um trabalho e esse trabalho, de repente, você não pode largar ele agora e falar assim, agora eu vou fazer o que eu desejo. Mas a gente precisa se manter, né? A gente precisa comer, a gente precisa seguir a vida. Então, se você já tem um trabalho e por exemplo, de repente você não gosta desse trabalho, mas você também não pode abrir mão dele agora, você pode começar a estudar para ter o trabalho que você quer. Você pode fazer isso que é o seu sonho como um hobby, por exemplo.
ou até mesmo um bico, ou trabalhar como voluntário fazendo isso, que é o seu prazer em fazer. Porque à medida que você for fazendo isso, você vai estar se envolvendo com essa atividade e as oportunidades vão surgir, tá? As oportunidades vão surgir de acordo com essa lei poderosa. Você vai estar cada vez mais próximo do que é o seu sonho. Sei lá, o meu sonho eu sou professora hoje, mas o meu sonho é, sei lá o quê, é ser uma chefe de cozinha. Que tal começar a fazer um curso de culinária, um curso de gastronomia, começar a, por exemplo, cozinhar para os seus amigos? Pense no que pode acontecer. Você cozinha para os seus amigos e aí começa a surgir aquela fama. Poxa, a Rose cozinha super bem, ela devia ter um restaurante. O que acontece? Vocês já pensaram que isso já vai atraindo pessoas falando bem a seu respeito e aquilo que você quer. E isso vai acontecendo. Então, proponha-se, descubra o que você ama fazer e vai em busca disso. E trace pequenas metas. Todo dia faça alguma coisa em prol dessas metas. Esta é a parte física da lei da atração. Né? Todos os outros pilares acontecem no seu mundo mental, no seu mundo espiritual. Este não, este acontece no mundo físico. Né? A gente vai traçar metas assim. Por exemplo, eu quero ter tal carro. Tá? Quanto custa esse carro? Esse carro custa X. Quantas horas eu preciso trabalhar fazendo tal coisa, para conseguir ter o dinheiro para comprar esse carro? Aí, de repente, você pensa assim, poxa, vou ter que trabalhar tantos anos para conseguir isso, então. Mas como que eu posso fazer, então, para eu ganhar mais? Para eu ganhar esse dinheiro mais rapidamente? Eu faço isso, mas se eu fizer tal curso, eu posso melhorar o meu ganho por hora. Aí, fazer tal curso vai passar a ser a minha meta, para chegar no meu objetivo maior, que é o carro. Né? Mas, e aí, de meta em meta, nós vamos manifestar tudo que nós sonhamos. Ok? Então, assim, é muito importante pensar, é muito importante se envolver, sentir o desejo ardente de ter tudo que a gente sonha. É muito importante envolver o nosso coração nesse processo todo. E é muito importante se mobilizar para a ação. Nada vai chegar para a sua vida assim, de graça, tá? Vai chegar. Você vai atrair tudo que você quer. Ou vai atrair também tudo que você não quer, né? Isso é muito importante. Vigiar os seus pensamentos. A partir de hoje, você já sabe o que você quer? Então tá, é assim que vai acontecer. Então, só lembrando, a gente tem sonhos. Esses sonhos, eles só são passíveis de ser realizados quando eles viram objetivos. Ah, eu quero ter uma casa própria, por exemplo. Mas quando eu digo que eu quero ter uma casa própria, é um sonho. Agora, se eu digo, eu quero ter uma casa no bairro tal, uma casa que custa tanto, uma casa que tem tantos quartos, uma casa que tem 2 andares, que tem piscina, tem isso, tem aquilo, isso é objetivo. Eu vou ter uma casa, tá? Até quando? Até quando? Põe uma meta, assim, estabelece uma data. Quando você estabelece uma data, o seu sonho já vira objetivo. E quando você faz esse exercício de desmembrar esse objetivo em pequenas metas, você percebe que fica tudo mais fácil. Você percebe que você já está dando mais um passo naquele sentido. E aí, o próximo passo, com certeza, é o sucesso. Alcançar
o nosso sonho. Primeira coisa que a gente pensou, certo? Então, a pergunta agora que eu queria fazer é o seguinte, que cada um pense aí. Onde é que você está nesse momento? Você está no sonho, você está no objetivo ou você está na meta? Tá? Onde quer que você esteja, qual que é o próximo passo? Tá? Então, eu convido todo mundo a fazer só uma coisa. Que tal a gente passar para o próximo nível? Passar para o próximo nível. Você já sonhou? Você já criou seu objetivo? Então, agora eu vou estabelecer minhas metas. Eu já estabeleci minhas metas. Então, vamos agir. Então, vamos agir no sentido. Vamos caminhar no sentido dessas metas, que elas vão acontecer. E os meus sonhos vão se realizar. Né? Então, o que você vai começar a fazer a partir de agora? Hã? Alguém quer falar aí para mim no chat? O que já